Frost estava aprendendo muito com o know-how alemão. O que ele soube sobre os projetos que o fez acreditar que o Avrocar funcionaria? Será que tinha a ver com um projeto nazista ultra-secreto chamado Repulsion? Concebido pelo engenheiro austríaco Victor Schauberger, ele guarda muito mais do que uma mera semelhança com o Avrocar de Frost. Georg Schauberger é neto de Victor Schauberger. Ele possui o modelo original do aparelho. E este é o protótipo. Victor Schauberger é muito bem conhecido quando se fala de sucção, antigravidade, levitação, energia. E este é o chamado repulsing. Schauberger fez seu trabalho no campo de concentração de Mauthausen. Como o Avrocar, o repulsing de Schauberger operava sob o efeito Coanda. Segundo Georg Schauberger, os testes iniciais de seu avô maravilharam a equipe. Acidentalmente, o aparelho voou até o teto durante a demonstração. Victor pensou que havia uma força levitacional operando na máquina. E isso é a antigravidade funcionando. Mas em 1944, quando Schauberger e sua equipe estavam fazendo progressos, a SS ordenou que ele fosse para o leste. Ele escreveu que teria de ir para uma instalação secreta em algum lugar na Polônia. E aí não tivemos mais notícias dele por muitas e muitas semanas. Polônia, onde nasceu o Sino, outro projeto nazista ligado a vórtex e antigravidade. Será que Schauberger foi mandado para reforçar a outra equipe? No fim da guerra, os projetos e protótipos dele foram confiscados pelos aliados. Depois da guerra, Victor disse que os Estados Unidos tinham roubado coisas dele que eram muito importantes para o seu trabalho. Todos os protótipos operacionais do Repulsion desapareceram. Alguns anos depois, quando os primeiros relatos de discos voadores começaram nos Estados Unidos, Victor Schauberger ficou espantado. E ele disse aos jornalistas ou às pessoas que queriam ouvir: fui eu que construí o primeiro disco voador. Nesse caso, eu devo ser o pai dos OVNIs. Será que os projetos confiscados de Schauberger ajudaram os Estados Unidos a construir discos voadores? Neste caso, eles não ajudaram John Frost. Não há nada de espantoso nos resultados do projeto Silverbug. Nos testes, o Avrocar provou que podia decolar verticalmente, mas sua performance ficou limitada devido a problemas de potência. Para conseguirem tirá-lo do chão, era preciso usar quase a potência total. E mesmo assim, ele só conseguia se elevar cerca de 1 metro no ar. E naquela altitude, ele só conseguia alcançar a velocidade de um carro comum. Chegava a uns 60 km por hora. Frost provou que a teoria aerodinâmica do disco funcionava. Mas faltou mais tempo e dinheiro para achar a energia de que a nave precisava. Em 1961, a Força Aérea cancelou o projeto Silverbug e todos os direitos sobre o Avrocar ficaram com o Departamento de Defesa. Parecia o fim da linha para os criadores de discos voadores. Mas será que foi? 4 anos depois, em 1965, um objeto com forma de sino caiu em Kecksburg, Pensilvânia. Os militares e o governo norte-americanos foram acionados imediatamente. Testemunhas oculares relataram que a nave foi levada para a base da Força Aérea Wright-Patterson, o mesmo local onde o Avrocar tinha sido testado 4 anos antes. Seria o objeto de Kecksburg parte de um projeto norte-americano secreto para continuar a desenvolver discos voadores? Será que ele caiu porque, como o Avrocar, não tinha potência suficiente e era instável? Se os militares norte-americanos estavam fazendo testes com discos voadores operacionais, teriam de manter isso em segredo. As pessoas teriam de ser silenciadas. Impossível? Mas isso já havia sido feito antes com os Black Projects.
ou projetos secretos, num lugar chamado Área 51. A investigação sobre as pesquisas nazistas de OVNIs traz mais perguntas que respostas. Os documentos do projeto secreto Silverbug, que vieram a público em 1995, mostram que a Força Aérea Norte-Americana investiu no desenvolvimento de discos voadores capazes de chegar a grandes altitudes com velocidade supersônica. O projeto foi influenciado pelos projetos alemães da Segunda Guerra e pelos engenheiros aeronáuticos alemães. Mas o Avrocar, a versão que veio a público, não alcançou suas especificações originais. Em 1961, o projeto foi cancelado. 5 anos depois, um OVNI caiu em Kecksburg, na Pensilvânia. Os militares bloquearam todos os acessos ao local da queda. Testemunhas disseram que o objeto era incrivelmente parecido à nave nazista chamada de Sin. Será que os militares estavam encobrindo a continuação do programa baseado na tecnologia confiscada dos nazistas? Se isso for verdade, como o governo norte-americano conseguiria mantê-lo em segredo até hoje? Não me surpreenderia que um programa criado nos anos 50 ou 60 fosse tão secreto que sua existência nunca tivesse sido aventada. Se a Força Aérea deu continuidade ao programa dos discos voadores, este seria o lugar para ocultá-lo. Groom Lake, no deserto de Nevada, também conhecido como Área 51. A lendária área militar da Força Aérea, onde são testados os protótipos ultra-secretos de aeronaves. Cobrindo mais de 5.000 metros quadrados, é uma região isolada, inóspita e muito bem protegida. Se você chega perto da Área 51, começa a ver a sinalização e na base das placas existe uma ameaça em letras vermelhas, autorizado o uso de força letal. Bill Sweetman conhece a Área 51. Jornalista aposentado, trabalhou na revista Jane's Defense e passou a vida investigando os chamados Black Projects. Esses projetos têm orçamento aprovado pelo Congresso, mas o Departamento de Defesa não assume sua existência. Isso quer dizer que a mera existência desses programas é um segredo. Funciona, é proposital, a existência deles não é revelada. Uma estimativa moderada envolvendo o pessoal e estrutura do serviço secreto nos leva a pelo menos 40 a 45 bilhões de dólares por ano. O mistério que cerca a Área 51 e a confidencialidade dos contratos de trabalho mantém o muro de silêncio. As pessoas que trabalham nesses programas têm muito medo porque, se cometerem indiscrições, elas certamente terão de enfrentar um longo período de prisão na melhor das hipóteses. O medo garante o silêncio. Em 1975, teve início o programa Stealth para desenvolver caças invisíveis aos radares inimigos. A coordenação do projeto ficava numa instalação de segurança na base Wright-Patterson. Os testes de voo aconteciam à noite. Nem o comandante de Wright-Patterson sabia o que estava acontecendo. Por 13 anos, o projeto foi mantido em segredo, até 1988, quando o mundo teve a primeira visão do incrível F-117. E aí veio o programa mais secreto de todos. O bombardeiro invisível Northrop B-2. Jack Northrop sempre fora fascinado pela ideia dos caças Delta e sabia que a melhor maneira de reduzir o arrasto é remover a cauda e a fuselagem. Os engenheiros nazistas já haviam provado que isso era possível, com o Horten H-9. Havia inclusive o exemplo de uma aeronave que nunca tinha voado, mas tinha sobrevivido e sido confiscada pelos Estados Unidos, sendo guardada na base da Força Aérea Wright-Patterson. Quando o bombardeiro B-2 foi exibido ao público em 1988, mostrava uma incrível semelhança com o